Bom dia! Agora vamos apresentar a nossa atividade prática supervisionada da disciplina de doenças infecciosas. E o assunto de hoje será imunodeficiência felina e será apresentado por Beatriz, João Igor, Felipe, Maria de Lourdes, Marjorie e Nayara. Afinal, o que é imunodeficiência felina? Bom, popularmente conhecida como AIDS felina, é considerada uma das principais infecções virais que acometem os felinos. Os gatos estão presentes em 17,7% dos domicílios brasileiros, com uma população média de 22 milhões. Apesar do crescimento da população felina, ainda são poucos os dados sobre as enfermidades infecciosas que afetam a espécie na literatura nacional. A infecção é causada pelo vírus da FIV, pertencente ao gênero Lentivirus, que faz parte da família Retroviridae. Identificado como exógeno e pertencente à mesma família do vírus HIV, possui estruturas e formas envelopadas, com espículas de membranas que envolvem o núcleo. HIV, então FIV passa para humanos também? Calma! O FIV é pertencente ao mesmo gênero do vírus HIV, semelhantes tanto morfologicamente quanto nas estruturas das proteínas, porém são diferentes nas propriedades antigênicas e na preferência por espécies. A FIV apresenta diferentes formas genéticas entre os subtipos virais. Atualmente, 5 subtipos de FIV foram identificados: A, B, C, D e E, que possuem diferenças de distribuição geográfica de acordo com os subtipos. Os subtipos A e B são os mais comuns de serem identificados. A disseminação do FIV é mundial. Acredita-se que 10% da população mundial dos gatos domésticos estejam infectados. A incidência e prevalência são soberanas nas áreas com maior índice de felinos errantes. No Brasil, a prevalência chega até 37,5%. A infecção causada pelo vírus da FIV determina a síndrome da imunodeficiência adquirida e, consequentemente, a ocorrência da infecção oportunista e também doenças neurológicas. Após a entrada do vírus no organismo, a replicação ocorre primeiro nas glândulas salivares e nos gânglios linfáticos regionais. O FIV tem como alvo principal o linfócito TCD4+, que atua na identificação e na destruição de vírus, bactérias e fungos. Eles auxiliam na imunidade e na resposta humoral, produzindo anticorpos, resposta celular, liberando citocinas e interleucinas. O vírus se liga nas proteínas CD4+, na superfície do linfócito e adentra as células para fazer a replicação viral. O vírus infecta também os linfócitos TCD8+, que auxiliam na supressão da produção do vírus quando ocorre a infecção. Os linfócitos TCD8+, ajudam na identificação e na destruição das células infectadas pelo FIV, através da apoptose. O vírus também vai para células mononucleares, como os macrófagos de diversos órgãos, sendo eles o cérebro, medula óssea, trato intestinal e rins. Quando ocorre o pico da viremia, o organismo do animal cria resposta imune contra o vírus. A doença se apresenta na forma aguda, que acontece por volta da 3ª e 6ª semana após a infecção. Nessa fase, ocorre a estimulação generalizada das células T e B nos centros germinativos dos gânglios linfáticos. Em seguida, ocorrerá uma queda considerável do vírus, representada pela fase assintomática da infecção, que pode durar por meses ou até anos. Logo após, ocorre outro pico da viremia, levando a uma grande resposta humoral, porém não sendo suficiente para combater o vírus. Quando a infecção entra na fase crônica,
Os CD8+ e o CD4+ caem gradativamente. Nessa fase, é observada uma progressiva deficiência do sistema imune dos felinos infectados, ocorrendo falha no sistema imune e uma elevada carga viral. Essa fase é caracterizada pela síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS felina. E a pergunta que muitos podem estar se fazendo é: como ocorre a transmissão? Bom, esse vírus possui duas formas de transmissão, sendo a forma horizontal, que é transmitida pela saliva ou sangue, e a forma vertical, por via amamentação ou via transplacentária. A principal forma de transmissão é através de mordeduras ou arranhões, que é a forma horizontal. Mas outras vias menos comuns também são possíveis, como transfusão de sangue e a transmissão da mãe para o filhote. Meu nome é Marjorie e eu vou falar alguns sinais clínicos da FIV. Bom, os sinais clínicos da FIV podem surgir como resultado da infecção viral em si ou como consequência da síndrome da imunodeficiência felina que se associa com a infecção. Alguns gatos eles têm demonstrado rápidos avanços dos sinais clínicos, porém outros não. Mas, na maioria dos gatos, à medida que a doença vai progredindo, os sinais clínicos eles vão se tornar mais persistentes e vão ficando mais graves. A maioria dos sinais clínicos, eles surgem a partir de doenças secundárias ou de infecções oportunistas, visto que o sistema imunológico do animal está debilitado. O principal sinal clínico é a linfadenopatia generalizada, mas esse sinal é leve. É um sinal leve e muitas vezes não são... esse sinal não é notado pelo proprietário. É mais comumente notado doenças na cavidade oral, do trato respiratório e gastrointestinal. Os sinais inespecíficos são letargia, mal-estar, perda de peso, apirexia, também são bastante comuns. Levando em consideração ao sistema nervoso, a função comportamental e cognitiva fica quase sempre comprometida nos gatos infectados. Olá, bom dia, me chamo João Igor, vou falar agora um pouco sobre o diagnóstico da doença, do FIV. Eu acho que todos nós já estamos cansados de escutar nossos professores falar em como chegar a um diagnóstico. E quando falamos a palavra diagnóstico, vem logo na nossa mente sinais clínicos. Só que nesse caso do FIV é muito relativo, muito variável os sinais clínicos. Por quê? Porque além de ter os sinais clínicos da doença, do vírus, ainda existem os sinais clínicos de doenças oportunistas que vão se instalar lá no organismo do animal. Então, não devemos confiar 100% nesses sinais clínicos. E é necessário um conjunto de exames, não só exames clínicos, mas também exames laboratoriais. Dentro desses exames laboratoriais, existem alguns métodos. Dentre eles, nós destacamos o método sorológico por ELISA e o PCR. Aí vocês me perguntam, o que é o método sorológico por ELISA? Esse teste sorológico por ELISA é o teste mais conhecido, ele é o teste mais utilizado, é o nosso teste de triagem. Ele é encontrado em kits comerciais no mercado. E por que ele é tão utilizado? Porque ele é prático. O princípio dele é identificar anticorpos específicos do antígeno, anticorpos específicos do vírus. Então por isso que ele se torna tão utilizado. Só que nós não podemos confiar 100% nele. Por quê? Porque existem falsos negativos e falsos positivos. O que são os falsos negativos? Falsos negativos é muito comum em animais que são testados no começo da infecção. Por quê? Porque é nessa fase que a produção de anticorpos específicos eles estão baixos. Então, quando existe um animal negativo, é aconselhado repetir o teste com 60 dias para ter a certeza que é negativo. E às vezes o seu gatinho sai de casa e ele volta ferido, volta mordido, arranhado, e você quer fazer esse teste do FIV nele. É aconselhado você fazer esse teste só após 16 semanas, que é para evitar esses falsos negativos. E os falsos positivos? Os falsos positivos, ele é muito comum em filhotes
filhos de mãe infectada. Por quê? Porque esses anticorpos específicos, eles passam no organismo dos filhotes durante mais ou menos 16 semanas. E esses anticorpos são passados por ele através de amamentação ou até mesmo naqueles filhotes que foram vacinados. Então, por isso que dá um falso positivo neles também, porque os anticorpos específicos estão em circulação nos organismos, certo? Tem também o PCR. O que é o PCR? O PCR é reação de cadeia polimerase. Esse teste é o método mais seguro que tem, só que ele é menos utilizado. Por que ele é menos utilizado? Porque ele é muito caro. Agora, por que ele é o mais seguro? Porque através de uma amplificação de sequência de ácido nucleico do vírus no sangue, ele identifica esses anticorpos lá no linfócito T. E além E quais as formas de tratamento da FIV? A FIV não tem cura, mas o veterinário ainda pode optar por um tratamento sintomático de suporte para melhorar a qualidade de vida desse animal e para prevenir doenças secundárias. Com um diagnóstico mais precoce, alguns veterinários indicam terapias antivirais, que são bem similares ao tratamento do HIV em humanos, mas ainda existem muitas controvérsias sobre esses estudos. Uma das formas de tratamento é a utilização de análogos nucleosídeos, como a zidovudina, AZT. Ela pode ser utilizada sozinha ou em combinação com outros fármacos. A OAZT age bloqueando a transcriptase reversa do lentivírus. Quanto à profilaxia, o ideal seria a vacinação, porém ainda não existe uma vacina totalmente eficaz. O fato da capacidade do vírus de sofrer mutações e a alta diversidade genética dos lentivírus aumentam a dificuldade do desenvolvimento da vacina. E quanto aos gatos de rua, o recomendado é testar os gatos que acabaram de chegar no abrigo. Caso deem positivo para a FIV, devem ser separados dos gatos que derem negativo. O mesmo se aplica em caso de adoção ou se já houver outro gato na residência. Temos também a criação indoor, que consiste na criação do animal apenas dentro de casa, sem acesso à rua ou ao quintal, no intuito de prevenir a vida do animal dos males que possam lhe ocorrer, como pegar doenças, atropelamentos, etc. E uma outra alternativa é a castração do macho.